Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Infelizmente, o Náutico está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Náutico não conseguiu, mais uma vez, vencer. Perdeu por 2-0 para o Real Ariquemes na estreia e perdeu hoje para a Portuguesa pelo mesmo placar. A Lusa venceu por 2-0 e tirou as possibilidades de classificação do Timbu à próxima fase. O Náutico já chega na última rodada sem chances de classificação. Vai cumprir tabela contra a equipe da casa, contra a equipe do Tanabi. O Tanabi tem 6 pontos, 100% de aproveitamento. Vai, quem sabe, buscar essa primeira colocação da chave. E no outro jogo, Portuguesa e Real Ariquemes. Alguém vai pontuar e mesmo com o Náutico vencendo, não vai ter como chegar ao mínimo à segunda colocação. Então, resultado ruim, atuação ruim e poucos destaques individuais. Foi o que o Náutico demonstrou ao longo desta copinha. Eu até estava acompanhando, esta partida com os reacts lá do pessoal do Timbucast, mandar um abraço para todos, fanzaço, acompanho sempre, a maioria dos conteúdos. E eles falavam até nessa vinda, dos jogadores, alguns até que adquiriram destaque, para o profissional. Quem sabe aí um Gustavo o Café, lateral, que jogou por dentro até bem melhor do que como um lateral. O próprio Cauê, pode quem sabe voltar aí, o Rodrigo Leal, enfim. Foi uma possibilidade levantada, mas que eu particularmente não viria com maus olhos não. O Náutico, infelizmente, não conseguiu performar na copinha. Até a própria copinha do Rodrigo Leal, a passada, que ele chamou a atenção do Atlético Mineiro, ela foi bem melhor, do que essa copinha que a gente viu de 2023. 2 jogos, 2 derrotas, nada de gols marcados e um dado interessante. Mais uma vez, o Náutico com um jogador a menos dentro de uma partida. O Náutico perdeu seu goleiro, o Alexis, aos 10 minutos. O Náutico já tomou um gol com 1 minuto. Um gol marcado pelo Murilo, colocou a Portuguesa ali em vantagem. E isso já, de uma certa forma, desmorona psicologicamente a equipe alvirrubra. A gente não está se tratando de jogadores profissionais. Estamos falando aí de garotos, que estão ainda em formação, ainda nesse famigerado processo de maturação. E com isso, esse gol fez com que a equipe do Náutico, se já não vinha performando bem na copinha, faz com que a equipe sinta drasticamente o peso do jogo. E a impressão que eu tenho, desde o primeiro minuto, e o gol evidencia isso, é que a Portuguesa ela sabia, do jogo, da responsabilidade, de buscar a vitória, os 3 pontos, e a impressão que o Náutico deixou para o seu torcedor é que o Náutico estava fazendo mais uma partida ali. O Náutico, para ele, poderia decidir o jogo a qualquer momento, ou não decidiria, enfim. Não deu indícios de que estava num jogo decisivo e que aquele jogo era vida ou morte dentro da competição. E isso desmoronou a equipe aos 10. Uma escolha equivocada do Alexis, goleiro, saiu todo estabanado, expulsão. Entra o Léo, o Náutico fica com 1 a menos por boa parte do jogo. Primeiro tempo inteiro, depois a Portuguesa teve um jogador expulso também. E mesmo assim, o Náutico não conseguiu levar perigo. A maioria das chances que o Náutico teve foram em bolas alçadas à área, em bolas paradas até. Faltas ali que foram originadas bem próximas à área da equipe da Lusa. Mas fora isso, o Náutico não tabelou, o Náutico não criou, não houve conexão entre os setores de campo. A gente não viu isso na estreia e muito menos viu isso hoje. Hoje o Náutico inexistiu praticamente diante de uma Lusa que já tinha perdido o jogo de estreia. Não era uma Lusa favorita. Ah, tudo bem, Anderson, mas no primeiro jogo, para quem acompanhou o Tanabi e Portuguesa, viu que a Portuguesa ela fez um ótimo primeiro tempo e deu vacilo no segundo para sair com a derrota. Ok, mas hoje era um jogo de decisão. A gente esperava pelo menos uma postura diferente da equipe do Náutico, algo que não aconteceu. Então, de fato, uma atuação e uma participação na copinha frustrante. Eu não sei o que é que o Dado Cavalcante, junto com a comissão técnica, pode extrair dessa equipe. Não foi um trabalho bem feito, o Náutico não mostrou qualidade em momento algum. E são erros, erros que foram cometidos ao longo desse percurso conturbado que o Náutico teve ao longo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que lhe fará disputar apenas uma partida agora para complementar. O Náutico agora vai cumprir
a famosa tabela na segunda-feira, né, contra a equipe da casa, contra o Tanabe, né, num jogo que não vale de absolutamente nada para o Náutico, apenas a honra para não sair de campo goleado, para não sair de campo humilhado, tomar 4, 5, 6, 8 gols de uma equipe que obviamente vai entrar com esse ímpeto. Um empate para o Tanabe basta, porque o Tanabe já garantiria a primeira colocação da chave, e isso é importante, né, até para os garotos da equipe do Tanabe, que garantiriam, né, a sede. Quem passa em primeiro lugar continua jogando no mesmo estádio, né, e vai avançando e vai jogando no mesmo local, não precisa se deslocar para uma outra cidade, para um outro campo, né, você adquire numa semana uma certa ambientação e não precisa sair dela, e no caso do Náutico é voltar para casa, reparar os erros e tentar, quem sabe, numa próxima Copa São Paulo, ter uma participação ainda mais efetiva. Até um outro ponto que me chamou a atenção: a gente não está se tratando de um Náutico que está utilizando a maioria de seus jogadores sub-17, não. São jogadores com 19, 20, 18 anos, né? Jogadores com já uma idade avançada, né, para uma disputa de Copa São Paulo. E mesmo assim, a equipe não conseguiu atuar bem em 180 minutos de tentativas de futebol. A gente nem pode falar que houve de fato futebol, foram tentativas do Náutico de ser competitivo ao longo da Copa São Paulo. Comenta à vontade, torcedor alvirrubro. Deixa aí tua opinião em relação a essa derrota, mais uma do Náutico na Copinha de 2023 e essa eliminação precoce do Timbu dentro do torneio. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Até a próxima!